10h39, 23 graus em Londrina nesse momento. A chuva foi embora de vez, o céu está ficando até azul aqui na zona oeste da cidade, no Jardim Shangri-La, onde fica a CBN, e a gente volta ao programa de hoje para iniciar um debate sobre a Previdência Municipal. Vamos tentar falar também sobre a reforma da Previdência já apresentada pelo governo do presidente Michel Temer. Deve ter continuidade aí no governo do presidente eleito Jair Bolsonaro. Uma das bandeiras da campanha do Bolsonaro foi justamente essa reforma previdenciária. E para debater toda essa situação, projetos que foram apresentados pela Prefeitura na última semana, a gente recebe aqui nos nossos estúdios a advogada especialista em direito previdenciário, mestre em direito previdenciário, autora também de diversos artigos sobre o tema, a doutora Carla Benedetti. Doutora, muito obrigado pela presença, um bom dia. Eu que agradeço, bom dia a todos os ouvintes da CBN. Também o Marco Antônio Bacarin, que é superintendente da Capismel, a Capismel que é o órgão municipal que cuida justamente da aposentadoria e das pensões dos servidores da Prefeitura. Bacarin, obrigado pela presença, bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui. Vamos aí ao debate, né? Também Marcelo Urbaneja, que é o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Londrina. Marcelo, obrigado pela presença, bom dia para você. Bom dia a todos os ouvintes da CBN e obrigado aí pelo convite, né? Pela oportunidade desse debate que é muito importante para a cidade de Londrina. Também participa o vereador Wilson Bittencourt, que é integrante da Comissão de Seguridade Social da Câmara, que tem acompanhado essa discussão da Capismel, esse problema financeiro da autarquia. Vereador, obrigado pela presença, bom dia para você, para o senhor. Bom dia, Guilherme, bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Sou eu quem agradeço o convite e vamos debater esse assunto polêmico e necessário. Reforma da Previdência. A gente sabe que tem então esse projeto, na verdade aí é uma PEC, né, apresentada pelo Michel Temer, pelo presidente Michel Temer, mas ela está parada nesse momento lá em Brasília e ela estabelece aí novas regras para se aposentar aqui no Brasil. Uma idade mínima de 65 anos para homens e de 62 anos para as mulheres. Para quem quiser ter direito a 100% da aposentadoria, vão precisar ser 40 anos de trabalho, tanto para a iniciativa privada quanto para a iniciativa pública, um tempo mínimo também de contribuição de 15 anos, e tudo vai ao encontro, começar perguntando para a doutora Carla, essa questão do rombo da Previdência. O governo afirma, doutora, que são aí 260 bilhões de reais e que se a situação continuar como está, a Previdência pode quebrar. Um outro argumento é o fato da população estar envelhecendo, né? Tá envelhecendo mais. Até alguns anos, o aposentado recebia de 10 a 15 anos até falecer. Hoje em dia, são 25, 30 anos de aposentadoria e a conta não está fechando. Qual que é a avaliação que a senhora faz, até levando em conta os casos que chegam no escritório e tudo mais? Bom dia. Bom, primeiramente, eu gostaria de esclarecer, no meu entendimento, e segundo estudos, inclusive já escrevi um artigo científico sobre isso, eu não entendo que a Previdência Social ela é deficitária. Né? E a argumentação utilizada para isso é que a Previdência Social ela faz parte da Seguridade Social. A Seguridade Social compreende a Previdência, a Assistência Social e a Saúde. E os recursos da Previdência, eles são diretos e indiretos. Então, provenientes também dos tributos recolhidos pela União, Estados, Distrito Federal e os municípios. E a Seguridade Social, ela é historicamente superavitária. Então, de 2005 a 2016, nós tivemos mais ou menos um superávit em torno de 50 bilhões. Tá? Então, nós não podemos pensar na Previdência Social de maneira independente. E como se isso não bastasse, foi aprovado em 2016, né, antes legalmente era possível que 20% dos recursos da Previdência Social fossem desviados tanto para pagamento de juros, de dívidas, quanto para alocar em outros recursos, em outras estruturas do país. Atualmente, são 30% que são desviados. Então aumentou. Inclusive, diversas obras foram construídas com dinheiro da Previdência. Então, a gente pode pensar a Ponte Rio-Niterói, a Companhia Siderúrgica Nacional. Brasília utilizou muito recurso da Previdência para realmente que ela fosse
construída. E daí vem esse discurso de que existe um déficit da Previdência. E que não é o discurso verdadeiro. Poderíamos pensar numa reforma da Previdência, mas... Levando em conta essa questão até do brasileiro está envelhecendo mais, está chegando a uma idade mais avançada? Sim, mas daí a gente tem que realmente combater os privilégios que não estão sendo combatidos. Quais são eles? Existem alguns setores, alguns cargos, inclusive públicos, que pessoas recebem salários elevados e que esses sim são, vamos dizer assim, mais responsáveis por um déficit se a gente fosse pensar na Previdência de forma independente e sem esses desvios de recursos da DRU, né? Desvios de recursos da União. Hoje, dentro desse déficit que você comentou, pelo menos metade desse déficit corresponde à questão, seria o setor público, né? A iniciativa pública, e não o privado. Então, o regime geral de previdência social, que a maior parte da população está inserida, ela não compreende esse suposto déficit. E a maior parte da população ganha um salário mínimo. E é uma população que trabalha desde muito cedo. A maioria, é muito raro eu não atender um cliente no escritório que não trabalhou na zona rural. Então, assim, nas estações... E que continua trabalhando. Continua trabalhando. E a gente, na justiça, a gente consegue computar o período a partir dos 12 anos. Mas, na realidade, a maioria começa a trabalhar com 7, 8 anos de idade. E continua trabalhando durante a vida inteira, e em grande parte desse período na informalidade, sem a carteira registrada. E aí, quando ele chega para se aposentar, se vê meio sem para onde correr, tendo que depender desse salário mínimo mesmo. Sim, e depois que ele se aposenta, ele geralmente não consegue parar de trabalhar. Porque, na verdade, ele ainda necessita de um recurso a mais para fazer frente à necessidade dele. Porque ele já tem uma vida, assim, muito sofrida. Então, querer colocar a culpa nesse trabalhador, eu acho bastante injusto. E, além disso, não é esse rombo, ele não é verdadeiro. Ele não é da maneira como é propagado. Eu vou pegar uma informação que a doutora citou já para repassar para o Bacarim, porque metade do rombo, então... E o DRU, o DRU, teve uma subtração de 99, quase 100 bilhões, tá? No ano passado. Ou seja, continua então tendo esse desvio para o dinheiro que, em vez de ir para a aposentadoria, ele está sendo utilizado em outras situações. Em outras situações. Doutora, me permite uma pergunta? Vereador, por favor. Esse desvio que a senhora fala, hoje se fala, não, usar esse termo ele fica um pouco pesado, mas é um desvio legal. É possível, claro, se o governo faz é porque existe legalidade nisso, mas é possível que se mude isto para se preservar esse recurso? Daí a gente teria que pensar politicamente em outras situações em que poderia, de fato, substituir esse recurso, porque o governo, ele está precisando disso, mas talvez porque ele não saiba fazer uma gestão eficiente. Permite uma parte, vereador? É isso que acontece no governo, né? Quando você tem um recurso e aquele recurso, esse recurso ele foi originalmente protegido pela Constituição. Quando se pensou no sistema de seguridade social, a Constituição elencou, esse dinheiro só pode ser usado para isso. Agora, quando o governo começou a fazer os desmandos que lhe é comum em outras áreas e começou a precisar de dinheiro, ele foi lá e legalizou isso daí. Ele criou uma PEC, uma emenda constitucional, uma proposta de emenda constitucional e criou essa chamada que ficou conhecida como DRU, né? Que é a desvinculação da receita da União. Ou seja, essa lei autoriza ele a usar 30% desse recurso que constitucionalmente é destinado à Seguridade Social e para pagamento de outras coisas. Então é legal, mas é imoral. Ou seja, é injusto. O governo, ele furta o trabalhador, ele furta o cidadão brasileiro que no pacto constitucional determinou que esses recursos fossem para a Seguridade Social. E não estão indo. E não estão indo. Bacarim,
Eu repasso para você, levando em conta um dado que a doutora citou, dizendo que metade desse rombo é da iniciativa pública. E a gente traz essa realidade aqui para Londrina, porque nessa última semana a Prefeitura apresentou esses 2 projetos justamente para tentar equilibrar as contas da Capismel, que é o órgão que o senhor é o superintendente e é o órgão que é o responsável pelas aposentadorias, pelas pensões. E de acordo com dados levantados, o rombo na Capismel, essa dívida da Capismel já ultrapassa os 2 bilhões de reais. Tem também essa informação de que o órgão iria conseguir pagar as aposentadorias só pelos próximos 15 meses, que depois disso corre-se o risco da Capismel quebrar. O prefeito Marcelo Bellinati até afirma que se a Capismel quebra a cidade também, porque vai ter que sair dinheiro dos recursos livres, né, os chamados recursos livres, para bancar as aposentadorias. A doutora fala nessa má gestão. No caso da Capismel, há má gestão? Ou houve má gestão nesses últimos anos? É justamente por conta disso que a situação, a realidade é tão complicada? Certo. Eu concordo em parte com a doutora Benedetti, porque o problema que a gente tem da Previdência, ele não é um privilégio nosso, não é um privilégio da Capismel de Londrina, né? Esse problema, se a gente podia chamar isso de privilégio. O problema da Previdência, ele existe no mundo inteiro, e nem é só do Brasil também, é no mundo inteiro. Então, as causas, né, os problemas que nós estamos tendo aqui e em todos os lugares, eles são advindos de várias situações. Então, eu não sei se 50% seria o número exato para a gente atribuir a desvios dos recursos. Não tenho esse número, mas certamente que uma das causas, sim, seria o desvio. Mas nós temos estudo, por exemplo, que foi feito agora recentemente, um estudo que foi feito que abrangeu 102 países, certo? E esse estudo mostra que na última década e meia, nos últimos 15 anos, certo? O aumento da vida, né? Da expectativa de vida, ele aumentou 5 anos na última década e meia. Então, esses estudos mostram que a idade para as mulheres passou a ser de 71 anos e para os homens de 69 anos. Esse é um crescimento mais rápido já registrado na história. Então, é evidente, eu venho da área matemática, da área econômica, e eu posso afirmar com toda certeza que a Previdência é viável, e a Previdência é um cálculo matemático. Se você faz o aporte lá do dinheiro que precisa, certo? Faz o cálculo, você quando chegar naquele tempo programado, nos 30, 35 anos, esse dinheiro tem que estar disponível, né? Porque é uma conta matemática, não tem como fugir disso. Agora, o que você precisa, sim, é durante o longo desse tempo projetado, é você cumprir com aquela meta que foi feita. Então, quando você tem que fazer os depósitos, faz os depósitos, tanto do patrão como do empregado, e você vai ter o resultado. Não tem como fugir disso. Agora, se você deixa de fazer os aportes, deixa de fazer os depósitos e ainda desvia parte desses recursos que deveriam estar lá sendo aplicados, evidentemente você vai chegar num momento que esse dinheiro vai faltar. Como é o caso, por exemplo, aqui da Capismel. Isso aconteceu. Né? Isso aconteceu. Aconteceu porque quando foi criada a Capismel, quando foi criada, começou errada, porque criou-se a Capismel, aqueles empregados que eram, né, os servidores que eram CLTistas, que passou para o regime, ele deveria ter vindo junto com o dinheiro que era deles. Certo? Já deveria ter vindo lá. Então, lá de trás, a gente já vem com essa defasagem. E depois, ao longo do tempo, em muitas ocasiões, os administradores não fizeram os aportes que deveriam ser feitos. Né? Então, isso vem contribuindo de forma. E outra, nós temos daí outros problemas, né, que foram originando esse buraco que a gente tem hoje. E é verdade, nós só temos hoje, no fundo de previdência da Capismel, nós temos 160
160 milhões. Esses 160 milhões, no máximo, eles alcançariam para 14 ou 15 meses. Então, se não for feito alguma coisa agora, já de imediato, evidentemente que daqui 15 meses nós não teremos mais dinheiro para pagar o aposentado e o pensionista, dinheiro do Fundo de Previdência. Agora, o pagamento, evidentemente, que vai ter que continuar sendo feito e vai ser feito pela prefeitura, e aí sim esses recursos virão do dinheiro do Fundo Livre, né? Dos recursos livres. E hoje, se você pegar 22 milhões e meio, que é a folha de pagamento dos aposentados e pensionistas, multiplicar isso por 13, né, que são 13 meses, porque tem o 13º, você vai chegar numa cifra perto de 290 milhões. Então, da onde que o município vai tirar 290 milhões dos recursos livres para pagar, para cobrir esse déficit? Então, há necessidade de resolver isso urgentemente. Eu gostaria de fazer um complemento. Pois não, Urbaneja. Eu gostaria de chamar a todos aqui presentes, inclusive a cidade, a fazer um exercício de imaginação. Eu gostaria de propor o seguinte: se não existisse a Capismel, não teríamos problemas hoje? Errado. Teríamos problema. Por quê? Porque se não existisse a Capismel, a prefeitura, pela maneira que agiu, ela teria uma dívida com a Previdência. Então nós precisamos deixar claro que a Capismel não é um instituto de privilégios onde você pega dinheiro bom e coloca lá para ser mal administrado. A Capismel, ela é a Previdência e ela segue as regras da Previdência Nacional. Como foi muito bem colocado pelo superintendente da Capismel, o Bacarim, houve diversos desacertos na Capismel durante esses anos que levaram a essa atual situação. Não há má gestão desse dinheiro, né? Não, a gente tem os levantamentos, e em nenhum momento a gente encontrou uma má gestão dos recursos, sim, desvios, esse tipo de coisa. O que faltou foi vir os recursos. E perfeitamente isso, que é o repasse, é o pagamento, é a dívida da empresa prefeitura, como qualquer outra empresa. Hoje nós vemos aí que o problema nacional, o que é? Quem são os grandes devedores da Previdência? O sistema financeiro, os bancos, né? Que não recolhem a Previdência. Eles afrontam a lei. Né? Esses empresários, eles deveriam ser presos, né? Porque a partir do momento que você não recolhe aquele direito que é do trabalhador, aquele valor financeiro, você está se apropriando de forma indevida. Então eles deveriam ser presos se fosse um país sério. Então é o sistema financeiro, nós temos aí grandes corporações de plano de saúde que vêm, daqui a pouco vai começar a pipocar para todo lado, já estão preparando leis para abonar essas dívidas de grandes grupos de plano de saúde, que também deixaram de recolher. Então, grandes corporações, elas desafiam a lei. E no município não foi diferente. Por anos, a fios, os chefes do executivo deixaram de repassar, ou seja, foi descontado do trabalhador, não foi repassado para a Capismel integralmente ou em parte. Então, isso daí descapitalizou o fundo. Foi gerando essa bola de neve. Isso, porque nós temos aquele dito popular que dinheiro faz dinheiro. O que o fundo faz para se manter ativo? Ele pega esse capital e ele investe. Isso no mundo inteiro. Né? Por exemplo, nós temos aí, os fundos operam grandes empresas no mundo inteiro. Então, em Londrina não era diferente, não é diferente. Inclusive, com pouco recurso que existe hoje, existem aplicações financeiras que rendem muito mais que a simples poupança, para a gente ter uma ideia. Então, existe essa situação. Agora, esse não foi o único motivo. Os próximos, no nosso próximo bloco, que o Carlão já deu o sinal, vai vir o repórter CBN, agora são 10 horas e 58 minutos, 22 graus. A gente mostra que o cenário é muito complicado, tanto em âmbito nacional quanto em âmbito municipal, e no próximo bloco, então, a gente vai trazer essas propostas da Prefeitura para tentar melhorar esse cenário. A gente sabe que o Sindiserve já discordou, vai ter a Câmara que vai precisar aprovar ou não esses projetos. No próximo bloco, então, todos os detalhes dessas iniciativas. 10h59. CBN Londrina. 11 horas 5 minutos, 23 graus. Voltamos com o CBN Londrina deste sábado, que discute previdência. A gente falou
fez, na verdade, um panorama no primeiro bloco sobre como andam aí as discussões sobre a reforma da Previdência. Já viemos aqui para Londrina, que também sofre com essa situação. E antes de continuar com o debate, eu vou ler duas perguntas, na verdade, observações, perguntas feitas pelos nossos ouvintes. O Luiz Gomes mandou pelo WhatsApp o seguinte questionamento. Aí eu vou deixar na mesa, quem quiser comentar, fica à vontade. Ele coloca assim: o setor público não recolhe sobre 100%? Deveria recolher apenas sobre o teto, daí então se aposentar com o teto também. É mais ou menos isso que acontece? Esse evidentemente que é um problema que nós temos aqui na nossa Previdência, porque você faz o recolhimento sobre o total, né? Mas o servidor, por exemplo, a hora que ele se aposenta, né? Ele vai continuar pagando só o que exceder do teto, né? Então até o teto de 5.500 e pouco, né? Ele não vai mais pagar, não vai mais contribuir. Entendi. E a segunda pergunta é do Hildo Marubayashi, ele que é agricultor. Ele até ligou para a gente no intervalo, trazendo dados que, de acordo com ele, mostram que o rombo mesmo está relacionado a essa questão da iniciativa pública, que esse rombo ele tem muita relação mesmo com o servidor público que se aposenta, e ele fala que, por conta disso, o servidor ele se aposenta sempre com valores maiores, e para quem não está na iniciativa pública, resta mesmo o tempo de serviço, ter que trabalhar todo esse tempo para lá no final acabar se aposentando com o salário mínimo. Foi uma observação. Interessante essa questão do teto. O Marco Antônio Bacarin, que é superintendente da Capismel, participa do debate junto com o vereador Wilson Bittencourt, o presidente do Sindiserve, Marcelo Urbaneja, e a advogada especialista, mestre em Direito Previdenciário, a Carla Benedetti. É interessante essa questão do teto, porque agora vamos voltar a falar da Capismel. Nessa última semana teve então a apresentação dessas duas propostas, Prefeitura de Londrina, dizendo que é preciso fazer essa análise, é preciso fazer essas mudanças para evitar com que a Capismel ela quebre. E uma delas envolve justamente essa questão do teto, tentar limitar a aposentadoria do servidor em R$ 5.500, dando a possibilidade para ele, se ele quiser fazer um recolhimento extra para poder se aposentar depois, ele pode. Mas esse limite de teto vem justamente no encontro dessa pergunta, fazer com que os valores depois eles sejam menores. Exato. Tem que ficar bem claro o seguinte, que nós temos dois problemas. Nós temos um problema para resolver agora e um problema para resolver daqui para frente, né? Para resolver agora, são essas alternativas que um dos projetos de lei está apresentando. A outra é essa que viria de encontro a você criar tudo de novo, começar do zero. Então, nós vamos fazer um novo plano de cargo e salário, um novo estatuto, uma nova nomenclatura, tá entendendo? Com os valores de salários e uma delimitação sobre o teto. Então, o servidor que for contratado no futuro, ele vai contribuir até um teto. Acima daquele valor, você vai ter a aposentadoria complementar, uma previdência complementar. Então, vai estar sanado definitivamente o problema de previdência para o futuro. Né? Então, os novos concursos públicos, eles já vão contemplar toda essa nova versão. Não se pode mexer no direito adquirido, né? E aí com até mudança de horário, complemento de horário de trabalho, enfim, tudo isso daí. Aí seria contemplado num projeto, né, num projeto de lei que é aprovado para contemplar o futuro, daqui para frente. Falando do futuro, então tem dois. Depois a gente vai discutir o outro. Eu gostaria eu vou realmente repassar para você, Urbanejo. Então até essa questão do teto e uma outra questão que a gente até repercutiu com o sindicato essa semana, que é aumentar a carga horária de 6 para 8 horas. Mas esse estaria no projeto futuro. Exato. Nesse primeiro projeto não que cuida do futuro. Pode falar, Urbanejo, como é que o sindicato avalia isso? Essa questão desse novo plano de cargos e carreiras para funcionários que vão passar a ser contratados, estabelecendo o teto e esse aumento na carga horária. A nossa preocupação é que essa é uma discussão muito complexa e ela vem se embolando. Você vê que nesse debate que nós estamos fazendo aqui, a gente pula de um negócio complexo para outro e já vai fazendo uma coisa mais complexa ainda e vira um angu e ninguém entende mais nada. Então a gente estava discutindo antes do intervalo a questão do que levaram, as causas que levaram a Previdência a entrar nesse colapso.
São inúmeras, nós temos mais de uma dúzia de motivos. Nós discutimos uma ou duas no máximo, né? Então esse é um ponto. O ponto que nós temos que deixar bem claro é o seguinte: a Previdência Nacional, e a Capismel, ela tem problemas semelhantes, mas os motivos, alguns são iguais, alguns não são iguais, né? O agricultor, eu não anotei o nome do o Hildo. O Hildo é o agricultor da iniciativa privada. Exatamente. Ele está certo quando ele diz que no governo federal o maior problema, né, no caso aí, quando a gente fala desse problema específico da contribuição, é o servidor público, e nós temos combatido isso e nós temos que combater isso, porque no Brasil nós temos dois grandes problemas que ninguém se atenta muito. Um está atento hoje, que é a corrupção, e o outro são os privilégios. Nós temos que combater os privilégios. O segundo problema que nós temos que entender, e que é a questão do teto colocado pelo INSS, já foi uma maneira de se tentar diminuir as aposentadorias. Porque você veja bem, quando você contribui sobre todo o seu salário. Vamos pegar, por exemplo, um médico. Um médico tem uma renda de 80, 90 mil reais por mês. Ele paga o INSS só sobre o teto? Não. Ele paga o INSS sobre todo esse valor. Não é isso? Então, teoricamente, ele teria que receber a sua aposentadoria sobre todo esse valor. Só que quando ele vai receber o seu direito, por uma lei criada depois do pacto firmado, porque quando foi feito o primeiro pacto, não tinha essa frescura de teto. Inventaram depois. Para o quê? Para segurar o valor da aposentadoria. Para resolver já um problema que não resolveram de forma adequada. Então, só a parte que o Urbaneja tem 100% de razão quando ele fala no combate aos privilégios, porque principalmente no setor público, quando você cria os trens da alegria, né, você cria um rombo na Previdência. Então isso tem que ser combatido. Você não pode permitir que isso continue. Se por um lado o médico que recolhe, que recolhe sobre 80, 90 mil por mês e tem esse teto limitando a aposentadoria dele, por outro tem os tais dos privilégios. Os servidores públicos também contribuem. De algumas categorias, né? Isso, algumas categorias do serviço público, eles também contribuem sobre 100% do salário, né? Mas aí eles não pegam essa política, essa lei do teto. Então, por isso que existe essa disparidade e que, na verdade, existe um erro aí de concepção na questão porque como o matemático aqui, o nosso amigo Bacarin falou, quando você faz um cálculo de seguro de vida, a seguradora de vida não faz para perder. Nós estamos falando de vidas, ela faz o cálculo certinho e fala, o seguro tem que ser tanto. E aí você tem que pagar tanto. Quando você faz um seguro de carro, é feito a análise lá das propostas e fala, você tem que pagar tanto, porque ela faz toda aquela análise e não erra. Você não vê falar de seguradora falando. Você vai receber pelo aquilo que você depositou, tanto que você contribuiu. E aí está embutido o erro, a taxa de morte, a taxa de tudo. Sim. O problema da matemática é que ela não consegue embutir a taxa de corrupção. Com certeza. Né? Que acontece a taxa dos desmandos, a taxa do mal político que faz que não cumpre a lei. Por isso que acontecem esses erros. Então, o próprio teto na Previdência privada, ele é uma questão que ela, vamos dizer assim, pode ser legal, mas é injusta, como colocou a doutora, né? É injusta, doutora. É difícil, então, para o trabalhador ele entender isso, que ele vai contribuir, ele vai recolher durante a vida toda dele sobre um valor, ou numa média, né, levando em conta os empregos que ele teve. Mas vai chegar no final, ele sempre vai receber a menos do que isso. Porque a gente está falando, geralmente, a maioria das pessoas elas se aposentam pelo fator previdenciário. Leva em conta a idade, tempo de contribuição do trabalhador versus a expectativa de vida do brasileiro. Então, quase sempre haverá uma diminuição significativa na renda dessa aposentadoria. Depois que se apura, né, toda a média salarial, vai aplicar a fórmula do fator previdenciário e vai diminuir bastante. A gente tem que pensar em previdência como um sistema de proteção social. Então, nós não pagamos previdência pensando unicamente em nós mesmos. Então, nós
pagamos previdência pelo princípio da solidariedade, que é um princípio da Previdência. Nós pagamos pensando como um todo. Então, ou seja, é um sistema que recebe esse recolhimento de todos os trabalhadores e utiliza esse dinheiro justamente para... Eu estou recolhendo para uma pessoa que está se aposentando agora receber, é mais ou menos isso. Tanto que tem gente, né, o empregado, se ele continuar trabalhando depois que ele está aposentado, na verdade ele é obrigado a recolher previdência, mesmo esse dinheiro não voltando mais, né? O STF em 2016, ele retirou a possibilidade da desaposentação, então de fato o que você paga não volta mais para si. Daí o que muitos argumentam, por exemplo, o trabalhador rural. O trabalhador rural, esse que vai se aposentar por idade rural, que tem que comprovar os últimos 15 anos dentro da zona rural, ele não está pagando previdência, ele vai se aposentar e o custo disso é alto. Só que, na verdade, esse trabalhador rural, além da gente pensar na contribuição indireta via os tributos, ele está pagando, com a entrada da Lei 8.213, ele está pagando sobre 2% da comercialização dele. Então, de certo modo, ele está contribuindo também com a Previdência. Realmente, para algumas pessoas, a Previdência, ela não é assim muito... não é muito benéfica, né? Dependendo do valor que você vai pagar para a Previdência, o que você vai se aposentar, ela não é muito benéfica. Se você colocar em outras aplicações financeiras, vale mais a pena. Porém, essas aplicações, elas não vão também te proteger em situações difíceis da vida, por exemplo, uma doença. Né? E a gente pode pensar também numa questão de uma pensão por morte para os dependentes e tudo mais. Sim. Então, a gente tem que pensar em previdência social como sistema de proteção social. Então, existem benefícios, né, e existem outras situações que também não são tão vantajosas assim. Eu vou trazer mais uma pergunta aqui, na verdade fazendo um questionamento até o que a gente estava discutindo, dizendo que a contribuição máxima para o INSS é sobre o teto, mesmo que ganhe mais que isso. Então é ainda pior, porque ele contribui sobre o teto. E aí depois ele vai receber a mais ou não? Na verdade, na iniciativa na pública, né, o problema mais grave que você tem do caso é o caso dos privilégios, que a gente chama, porque o servidor, por exemplo, ele tem um valor que ele está pagando em cima daquele salário que ele está recebendo, e aí se ele receber, por exemplo, uma promoção, né, um dia antes de aposentar, você entendeu? Ele vai ser aposentado com aquele valor, né, do salário, mais a promoção que ele teve, e ele não recolheu sobre aquilo. Então, isso é o problema que a gente chama do privilégio. E isso pode ser uma promoção de uma semana, de um mês, de um ano, de 2 anos, tá entendendo? Mas ele vai receber depois, muitos anos, a aposentadoria, de um valor que ele não recolheu, que ele não contribuiu. Essa promoção, né, temporária. Sim, exato. Então, isso aí agrega ao salário, né? E ele passa a ter aquele direito. Então, esse é o que traz também uma defasagem grande. Voltando a falar de Capismel, 2 bilhões de reais de uma dívida acumulada, um prejuízo aí de 3, na verdade um déficit mensal de 3 milhões de reais. 15 meses, pode quebrar. Aí a gente falou do projeto futuro, Bacarinha, agora a gente vai falar do projeto para agora. Presente. Né? Que ele quer aumentar a alíquota usada para o cálculo da contribuição do servidor junto ao município. Hoje é de 11%, aumentaria para 14%, ou seja, o servidor iria ter que recolher mais do que ele recolhe hoje. Aumenta também a contribuição patronal, né, de 17% para 22%. Isso. Que é o jeito de fazer com que a prefeitura ela dê na marra esse aporte que a Capismel precise. Tem também a transferência de 20 milhões de reais do fundo do plano de saúde dos servidores já para as contas da Capismel. Pelos cálculos da prefeitura urbaneja, isso incrementaria a receita da Capismel em até 70 milhões de reais por ano, o que poderia trazer um pouco de tranquilidade para continuar pagando as aposentadorias. Isso, antes do Urbaneja falar, deixa eu só fazer uma ressalva aqui. Não. Na verdade, nós temos 2 contas para pagar.
né? Vamos dizer, duas contas. Uma conta é a conta atuarial, que mostra que o fundo de previdência praticamente acabou o dinheiro. Então, nós tínhamos que ir fazendo os aportes para recompor esse fundo. A outra conta que nós temos para pagar é o déficit financeiro que nós temos mensal, né? Então, nós temos hoje 4,5 milhões por mês de déficit. Que daria 4,5 milhões. 4 milhões e meio. Vezes 13 meses, nós vamos ter aí 60, perto de 70 milhões por ano. Então, o que precisa ser feito de imediato é repor esse déficit, certo? De 4,5 milhões por mês. Então, seria um aporte que a gente chamaria de 70 milhões. Se a gente fizer só isso, nós só estamos pagando mensalmente o déficit. Nós não estamos recompondo o dinheiro que não tem no fundo, certo? Então, agora, uma outra questão que a gente pode colocar é o seguinte, é que, como diz assim, por que as administrações anteriores não fizeram esses aportes, né? Então, na verdade, a interpretação que a gente dá para a transferência desses recursos para o fundo, nominalmente se fala de aporte, mas o aporte quer dizer transferir o dinheiro para o fundo. Certo? Sim. E qual é a forma de fazer isso? Então, existem duas formas. Uma delas é fazer a previsão orçamentária. Você tem uma previsão lá, nós vamos repassar 40 milhões nesse exercício para a Capismel, tá entendendo? Aí o que acontece? O administrador, quando tem o dinheiro lá na conta dele, né, para aplicação durante o ano, ele não é obrigado a fazer aquilo. De repente, surge uma obra, surge uma outra necessidade, ele acaba usando aquele recurso para não que seja desviado, mas seja usado para um outro recurso e não faz a transferência. Uhum. Então, como que a gente poderia fazer para vincular o recurso obrigatoriamente para o administrador? Aumentando a através da alíquota, porque com a alíquota ele fica obrigado a fazer. Então, se sai esse administrador, entra outro, ele não vai mais poder abrir mão daquilo. Aquele valor que está na alíquota obrigatoriamente é repassado, e aí você não deixa de obter os recursos. De repassar esse recurso. Repassar, não vai desviar mais. Né? Aumento da alíquota para o servidor. O que isso significa? Isso significa pagar duas vezes a mesma conta. O servidor público já foi recolhido a alíquota que ele tinha que recolher. Foi recolhido por um ente, né, um servidor público eleito pela população, encarregado por administrar a cidade e que não fez de maneira adequada. Então, o que acontece? O que existe é uma dívida da prefeitura, da empresa Prefeitura de Londrina, para o INSS, que aqui em Londrina é representado pela Capismel no tocante aos servidores públicos, que é uma determinação legal, uma possibilidade legal. Então, o que existe é uma dívida. E não me parece justo o servidor ser chamado novamente a pagar essa dívida. Eu só quero dar um exemplo do que aconteceu em Londrina de 2001 a 2008. Nós tivemos uma administração petista durante 8 anos. Nessa administração petista, não houve a recomposição salarial da inflação. Só a inflação que todo trabalhador brasileiro tinha direito. Só isso acumulou um prejuízo para a Capismel na ordem de 600 milhões hoje, em dinheiro atualizado. Ou seja, não dando a reposição salarial, a empresa Prefeitura também não pagou a alíquota devida para a Capismel. Outro ponto importante, terceirização. Quando nós temos o princípio da Capismel, principalmente a Capismel, o que acontece? Quando você repõe o quadro de funcionários, esses novos funcionários contribuem para a Capismel. Sim. Quando você, ao invés de repor servidores públicos, você chama empresas terceirizadas, que nós já percebemos aqui em Londrina, que muitas vezes, a maioria das vezes, foi a porta de entrada para a corrupção. Né? Nós tivemos inúmeros escândalos ligados a esse tipo de prática. O que aconteceu? Só aí, na contratação de serviços terceirizados, que a Prefeitura continua recolhendo para o INSS, também houve um desvio da Capismel, ou seja, não foi repassado para a Capismel
algo em torno de 400 milhões. Então, hoje, se não tivesse essas duas ações desastrosas, repito, praticadas por administradores, servidores públicos eleitos pela população, nós não teríamos hoje essa discussão. Porque, Marcelo, certeza... vou completar a sua afirmativa. Essa pejotização, né, que a gente chama do servidor, você vê, a estimativa que nós temos aqui, olha, que para cada 1% dos trabalhadores CLTistas transformados em pessoa jurídica, haverá uma perda de 1,5 bilhões de reais para a Previdência Social. Então você vê aí onde é que estão o problema, onde é que estão os números. É a política. Então, muitas vezes, a canetada acontece lá em Brasília, mas as consequências dessa aprovação de leis que não são discutidas, de leis que só têm um único objetivo de privilegiarem alguns setores da sociedade, acabam prejudicando o país como um todo. Então, o que acontece? Diante dessa proposta da administração, a gente concorda com a proposta, menos no tocante à sobretaxação do servidor público. Por quê? Porque o servidor já pagou esses 11%. Já foi recolhido. Já foi recolhido. Vai ser recolhido de novo. Já foi pago. Quer dizer, nós estamos sendo chamados agora, mais uma vez, para pagar uma conta pela segunda ou terceira vez. Urbanejo, pedir licença para você, porque a gente vai para mais um intervalo. E aí, os projetos eles são apresentados. Se eu não me engano, teve inclusive já reuniões entre a Prefeitura e os servidores para tratar dessa situação, para ver se vai ter algum tipo de modificação, porque daí vai chegar na Câmara. O vereador está aqui, Wilson Bittencourt, e no próximo bloco a gente vai falar. Será que os projetos vão ser aprovados do jeito que eles foram apresentados? Será que vão ter modificações? O próximo e último bloco, então, a gente discute isso. 11h27, 23 graus, repórter CBN, já voltamos. CBN Londrina. 11h38, 23 graus, voltamos para o último bloco do CBN Londrina deste sábado, que discute previdência, aposentadoria. A gente falou bastante sobre os projetos da Prefeitura que querem tentar equilibrar as finanças da Capismel, que é o órgão que cuida das pensões e das aposentadorias, e o presidente do Sindicato dos Servidores, Marcelo Urbaneja, falou sobre a necessidade de algumas mudanças com algumas ressalvas. Eu vou te repassar, Urbaneja, a pergunta que chegou de um ouvinte, ele não se identificou, dizendo o seguinte: o Urbaneja está representando o patrão como representando o prefeito ou o empregado como sindicalista? Acho que justamente por conta de você ter defendido algumas modificações. O que você tem a dizer, Urbaneja? Eu acho que a confusão aí é outra. Eu tenho um irmão chamado Marcos Urbaneja. Ele é funcionário da Prefeitura, concursado há mais de 10 anos, trabalha na área da controladoria do município e foi candidato a prefeito, a vice-prefeito na chapa da Santa Graça. E ele teve uma aproximação muito grande com o prefeito e foi convidado a participar da administração, como vários outros servidores, né? Nós temos aí o controlador-geral do município é servidor, o secretário da Fazenda é servidor público de carreira, e o meu irmão ocupa hoje um cargo na administração, e por essa proximidade existe uma confusão na cabeça das pessoas, inclusive até na própria imprensa, né? É comum, às vezes, o meu irmão está dando entrevista e aparecer lá Marcelo Urbaneja, e às vezes acontece ao contrário, né? E é Marcos e Marcelo, né? Nomes bem muito parecidos. próximo, né? É mesmo a mãe, mesmo o pai, né? E todo mundo com M, né? Então existe isso daí. Então, acho que essa pergunta ela está relacionada a isso. O Marcelo Urbaneja, presidente do Sindiserve, sempre representa o servidor. E desde que assumimos o sindicato, com muita responsabilidade. E responsabilidade implica, muitas vezes, em combater privilégios de alguns grupos. Então, nós sempre fomos muito contundentes com relação a alguns privilégios. Nós sempre tentamos acabar com o chamado trem da alegria no serviço público. Né? Tanto que eu quero aqui render as minhas homenagens ao ex-prefeito Alexandre Quiref, que foi o primeiro prefeito, depois do Wilson Moreira, que não fez o Trem da Alegria na Prefeitura. Como é que funcionava isso aí? Olha, o Trem da Alegria geralmente é um projetinho de lei que vai para a Câmara de Vereadores na calada da noite, lá no dia 23, 24 de dezembro, e é aprovado a toque de caixa, dando aumentos que oneram
o caixa da prefeitura, oneram a Previdência. Nós tivemos, por exemplo, em 2004, um projeto que deu 100% de gratificação para um grupo de servidores. Ou seja, o servidor ganhava 4 mil, teve 100%, no dia seguinte ele passou, no mês seguinte ele passou a ganhar 8, depois de 3, 4 anos se aposentou. Então acontece aquilo que o nosso colega Bacarin ele falou. Então o sindicato ele sempre foi muito responsável em lutar e apresentar ao prefeito e àquela casa de leis, a Câmara de Vereadores, projetos que sejam justos e legais, né? Nós buscamos a justiça e a legalidade, não o privilégio. E então, com relação a esse comentário, então, o que acontece? Hoje nós temos uma proposta da administração. Nós não podemos rasgar a proposta inteira. Nós temos que estudar a proposta e nós temos que fazer o nosso posicionamento. Qual é o nosso posicionamento atual? Um ponto de inflexão é a questão do aumento da contribuição por parte dos servidores. Tem motivos? Tem. Nós já pagamos. Então, se nós já pagamos, não parece justo pagar novamente essa conta. Quem fez na verdade, o ouvinte se identificou assim, é o Ademar Consalta, e ele faz uma observação: é muito fácil reduzir a aposentadoria dos outros quando a nossa está garantida, a Previdência sempre foi e ainda é superavitária, que vai no encontro do comentário da doutora Carla, que participa aqui também. É só aplicar a sua arrecadação estritamente aos que contribuem, e a INSS paga a saúde de quem nunca arrecadou nada. Ele fazendo essa observação, essa crítica relacionada à nossa discussão. Perguntar para o vereador Wilson Mittencourt, porque é isso, as propostas da Capismel, elas estão na mesa. Agora vão para a Câmara, com essas ressalvas do sindicato, muitos servidores, inclusive, também estão aí com a pulga atrás da orelha. Como assim? Vou ter que pagar mais? Vou ganhar menos? Vereador, pelo que o senhor ouviu até agora, o senhor acredita que essas propostas elas vão aí causar polêmica? Devem gerar uma discussão grande lá na Câmara? Bom, com certeza, Guilherme. Qual que é o papel da Câmara? É claro que a gente entende que existe um problema sério financeiro com a Prefeitura, existe um problema sério financeiro com a cidade, com o contribuinte, porque tudo que se fala em Prefeitura, existe uma fonte de recurso, o contribuinte. O dinheiro vai sair do bolso do cidadão de Londrina. Tudo que se paga, desde o médico, desde a aposentadoria, desde o medicamento que está lá no posto de saúde, tudo sai do bolso do contribuinte. É uma pessoa que também a gente tem que ouvir a todo momento. Com relação especificamente a esse projeto, que a administração deve estar protocolando agora nesta semana, eu acredito que o papel da Câmara vai ser assim de muita cautela. Nós não podemos ser negligentes de votar sem aprofundar muito o assunto. O que eu digo? O aprofundamento. Nós temos que buscar audiências públicas, buscar toda a motivação, exaurir toda a motivação do Poder Executivo, que existe, como eu disse, tem as suas necessidades, tem as suas pendências, tem toda essa questão financeira que ela precisa ser resolvida, mas nós temos também que exaurir toda a posição do servidor público. Como o próprio presidente do sindicato, Sindiserve, o Urbaneja, colocou aqui agora, ele, pelo entendimento do sindicato, ele está pagando uma conta 2 ou 3 vezes. Então, é uma coisa relevante, precisa ser verificada, e eu acredito que a Câmara ela vai ter, assim, vai ser muito adulta nesse sentido de discutir entre os vereadores, entre as comissões. É claro, primeiramente, vamos dizer que esse projeto ele vai ter um parecer favorável da Comissão de Justiça, porque ele não é um projeto inconstitucional. Então, automaticamente, vai chegar na Constituição de Justiça, ele vai passar. Aí, a coisa vai esquentar nas comissões temáticas. Então, eu acredito que vai ser extremamente necessário a gente provocar uma audiência pública, convocar aí os servidores públicos, convocar a administração, convocar o cidadão londrinense, porque, eu volto a dizer, é quem paga essa conta. Então, trazer todos esses setores da sociedade, esse segmento da sociedade, para que eles possam, cada um, colocar o seu ponto de vista. E aí sim vai embasar o vereador. O vereador ele trabalha com essas referências, com esses posicionamentos. Pela fala do vereador, Bacarin, eu sei, até já emendando, a gente até questionou no dia lá da apresentação do projeto, a imprensa questionou, porque a gente está no dia 24 de novembro, daqui a pouco a Câmara entra em recesso, e aí a gente vai até na fala do Urbaneja, daquela questão do aprovação a toque de caixa. O senhor vereador fala em audiência pública, ou seja, dá a entender que, que são projetos que podem ser aprovados, mas depois de uma discussão bacana. Na avaliação da Prefeitura,
Isso é possível, Bacarin? Ou precisa ser aprovado urgentemente? Dá para deixar para o início do próximo ano, quem sabe, essa discussão? Não, na verdade, nós fizemos, o Executivo fez o encaminhamento agora essa semana para o Conselho, né, de Administração da Capismel, que deve dar o parecer até o dia 30. É o prazo para que o Conselho faça isso. E em seguida o projeto será encaminhado para a Câmara. Eu acredito que é possível sim, nos 30 dias de dezembro, que a gente faça essa discussão, né? É possível. Pode ser que não dê tempo, mas haveria necessidade de esse projeto tramitar em ritmo de urgência, em face da gravidade do problema. Mas a gente tem que fazer uma ressalva aqui, e eu concordo com o Urbaneja que o servidor evidentemente apresenta resistência quando fala de aumentar as alíquotas, mas a proposta seria que você passe de 11% para 14% para o servidor, e ele passaria a contribuir nesse déficit de 4 milhões e meio que nós temos mensalmente, ele passaria a contribuir com 1.300.000, então. Mas o Executivo, a Prefeitura, também vai contribuir. Ela vai passar de 17 para 22. E ela passa, então, a contribuir com 3 milhões. Eu acho que o grande momento que nós não podemos perder é de que, quando você faz esse aporte, então, através das alíquotas, vai ficar garantido no orçamento dos próximos anos, certo? Esses valores para repasse. Ao passo que, se não for incluído nas alíquotas e ficar acertado ou conveniado lá, que vai ser um valor, uma verba, um valor para ser repassado anualmente, certo? Como aporte, e qual é a garantia que o ano que vem, né, nós vamos ter a certeza de que esse dinheiro virá para o Fundo de Previdência? Nós não temos essa garantia, porque poderá, num determinado momento, a administração entender que tem outras prioridades maiores para pagar ou para usar esse dinheiro, e acaba acontecendo o que aconteceu ao longo de todos esses anos. Então, eu acho que é um momento que nós não podemos perder de incluir nas alíquotas os aportes. Olha, eu acho que esse é o negócio do chapéu, né? Você leva na cabeça, você sai embrulhado, né? Porque, veja bem, a Prefeitura está nos convidando a pagar uma conta que não é nossa. E fala, não, eu vou aportar 3, vocês aportam 1,5. E a gente pode entender que isso é razoável? É complicado. Eu acho que a questão, não querendo desrespeitar o nosso colega aqui, mas essa situação da Prefeitura, a administração, ela tem que tomar uma consciência do seguinte, que esse compromisso previdenciário, essa dívida previdenciária, é um ônus que ela gerou. Então, ela tem que fazer, sim, essa administração disso, e tem que comer. Ninguém gosta de pagar a conta. Alguém gosta de pagar IPTU aqui? Ninguém gosta de pagar, mas paga. E a Prefeitura? Ela também não gosta de pagar a conta, mas tem que pagar. Porque é óbvio que a administração queria que sobrasse muito dinheiro para fazer muitas outras coisas. Mas ela tem que cumprir o ritual processual como todas as empresas têm que cumprir, pagando essa conta que ela deixou de pagar no passado, vem protelando desde 2006, 2008, porque essa discussão não é recente, é uma discussão antiga, e todas as administrações vêm protelando, e agora nós somos convidados a pagar de novo. Então é esse o apelo que nós estamos fazendo para que a sociedade entenda isso. O servidor não está fugindo às suas responsabilidades. O servidor se nega a pagar aquilo que ele já pagou, né? Então é isso que está em questionamento. Com relação ao prazo, secretário, eu entendo que nós estamos, né, dezembro não tem 30 dias úteis, né? Dezembro nós temos Natal, nós temos Ano Novo, nós temos recesso. Então, essa é uma discussão que realmente está sendo encaminhada de uma maneira muito apavorada, inclusive a segunda etapa, viu, do projeto de lei que nós não tivemos a oportunidade de aprofundar aqui, que é essa história de aumentar para 8 horas a carga horária. Isso daí é uma história muito... já dá outro debate isso daí. Então, nós já alertamos o prefeito que esse tipo de projeto pode levar a uma enxurrada de ações jurídicas no futuro, e que nós teremos aí daqui 8, 10 anos mais conta para a prefeitura pagar.
por um erro administrativo. Nós já alertamos e parece que o nosso alerta não está sendo ouvido. Então, eu não quis nem entrar nesse assunto na hora que foi questionado, né? Porque fala-se que o prefeito vai mandar um projeto, mas esse projeto não está nem escrito. E se estiver escrito, está mal escrito. Não tem sustentação jurídica, né? Porque duas pessoas que trabalham no mesmo local e fazem a mesma função, não pode ganhar diferente. Então, ou um vai entrar na justiça para baixar a carga horária, ou o outro vai entrar na justiça para aumentar a carga horária. E isso daí, lá na frente, porque a justiça é lenta, daqui 10 anos a prefeitura vai estar tendo prejuízo por conta dessa ação na data de hoje. Enfim, é uma discussão que, se a gente emendasse à tarde, ela ia embora. Infelizmente, o nosso programa está acabando. Eu acho que o mais importante para o ouvinte em casa entender é que a gente tentou explanar de uma forma no primeiro bloco sobre a questão da reforma da Previdência, nos demais sobre a questão da reforma da Previdência Municipal, que está sendo proposta agora, é tentar mostrar que a situação é de crise, né, tanto na Capismel quanto na Previdência Nacional. Algumas propostas estão sendo feitas, são passíveis de críticas, há esse desequilíbrio, há grupos de privilégio, e é interessante o ouvinte entender que ele precisa participar diretamente dessa discussão, porque se ele não é aposentado, ele vai se aposentar. Ou tem filho, tem parente que está para se aposentar. Então é preciso a gente estar informado dessa discussão para saber argumentar e saber também procurar os nossos direitos. Infelizmente eu vou ter que encerrar o debate por aqui. Agora são 11h52, 11h53, e eu começo agradecendo a presença da advogada, que é mestre em Direito Previdenciário, a doutora Carla Benedetti, que participou do nosso debate. Doutora, gostaria que a senhora fizesse as considerações finais, levando em conta justamente o que a senhora acredita que vai acontecer a partir do próximo governo. Pode piorar? Pode melhorar? O que dá para esperar? Obrigado pela presença, bom dia. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, assim, seria uma previsão, né? Não dá pra gente ter uma certeza. Melhorar, eu não acredito que vá melhorar, no sentido da gente conquistar a aposentadoria. Eu acho que as regras, elas vão ser mais duras. Eles falam, inclusive, de repente, pensar no regime de capitalização. Mas são conversas que a gente não sabe se de fato elas vão avançar. Rumores, né? E eles estão pensando em, de repente, já votar a proposta do Temer, né, agora no final do ano. Então a gente precisa entender se isso vai para frente ou não, até porque o futuro ministro da Economia, ele já comentou que essa proposta ela seria muito leve perto do que ele pretende fazer. Então, provavelmente o cenário ele não é assim tão bonito do que vem aí pela frente. Vão ser momentos difíceis para o trabalhador. Muito obrigado, doutor. Agradeço também então a presença do presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais aqui de Londrina, Marcelo Urbaneja. Urbaneja, obrigado pela presença mais uma vez aqui na CBN. Bom dia, tuas considerações finais. Bom dia, eu gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer os debatedores aqui que, pelo consenso aqui, mais ou menos todo mundo caminhou para uma mesma direção. A gente sabe que tem dificuldades, mas nós sabemos também que nós temos que garantir alguns direitos que foram conquistados, porque o que não pode acontecer é um retrocesso em nome de alguma outra coisa aí que a gente não consegue visualizar no futuro. Então nós temos que ter a clareza que é possível mudar, mas não penalizando a parte mais fraca do processo, que geralmente é o trabalhador, né? Então eu agradeço aqui a presença e as pessoas aqui presentes pelas suas posições que foram realmente assim bem ponderadas no sentido aí a essa luta social que nós temos que ter, que é com relação a esse estado, né, de bem-estar social que a gente busca. Porque se a gente não buscar esse estado de ação social, de bem-estar social, não adianta nada você ter seu carrão de milhões e daqui a pouco bater na tua janela lá o índice de criminalidade devido à falta de ações sociais aumentar e aí você ter consequências disso daí. Então nós temos que buscar e pensar em todas essas situações. Muito obrigado a todos. Obrigado, Marcelo. Agradeço também a presença do superintendente da Capismel, Marco Antônio Bacarim.
Bacarim, obrigado pela presença. A gente continua acompanhando. Pelo que a gente viu aqui no debate, vai ser uma discussão bastante importante para a cidade. E até a próxima. Bom dia. Certo. Muito obrigado. A gente que agradece a oportunidade, que hajam outros debates para que a gente possa até talvez aprofundar mais e deixar bem claro e sempre registrado que a Capismel é um órgão gerenciador, né? A Capismel não cria dinheiro, nem fabrica dinheiro, né? O dinheiro tem que vir, né, para o órgão gerenciador, para ele administrar esses recursos. Parabenizar principalmente o Marcelo Baneja, que é um defensor do servidor público, é um sindicato que realmente luta pelos interesses. Eu acho que o servidor não pode, de modo algum, perder os direitos que já adquiriu ao longo de tantos anos. O que nós temos que fazer, sim, com a ajuda até do sindicato, é combater mesmo esses privilégios, para que a gente possa avançar. E lembrar também que a Capismel tem a obrigação de apresentar para o Executivo as opções, né? Quais são as alternativas que a gente tem para tomar as medidas que vão desde as suaves até as mais amargas, né? E ao Executivo é que compete tomar a decisão, e é assim que a gente espera que aconteça. Muito obrigado. Obrigado, Bacarim. E agradeço também a presença do vereador Wilson Bittencourt, que vai ter trabalho aí nesse final de ano, parece, vereador? Os projetos vão chegar, a Prefeitura fala em discussão em ritmo, em caráter de urgência. Muito obrigado pela presença, bom dia para o senhor, as considerações finais. Então, Guilherme, eu que agradeço aí a CBN de ter convidado a gente, convidado essas pessoas aqui, né, essas personalidades para estar discutindo. E do ponto de vista do Legislativo, eu só tenho a esclarecer que a gente vai fazer essa discussão com muita responsabilidade, com os tempos que forem necessários. É claro que para se fazer um bolo dentro de casa, existe toda uma previsão, um tempo de forno. Se você tirar antes o bolo, a gente vai queimar o bolo, vai ficar cru. Então, nós já passamos por essa situação quando votamos uma planta de valores em tempo recorde, e hoje está aí a repercussão. Então a gente vai fazer com muita responsabilidade, não vamos olhar para prazo, se for preciso audiência pública, se for preciso uma série de outras discussões, nós vamos fazer sim para não incorrer em novos erros. Muito obrigado. Obrigado, vereador, obrigado a todos e obrigado também aos ouvintes que participaram bastante desse nosso debate. Espero que todos aí tenham tido as perguntas, os questionamentos respondidos, e a CBN continua à disposição. É só mandar para o nosso WhatsApp 999847272, todos os detalhes do debate, inclusive no cbnlondrina.com.br. Agora são 11h58, 24 graus. O CBN Londrina deste sábado termina aqui na ficha técnica do programa de hoje, montagem de áudio Fabiano Alves, na central técnica o Carlos Henrique Gomes, e o Robson está aqui com a gente para finalizar o programa. A apresentação foi minha, Guilherme Batista, direção de jornalismo da CBN Londrina, Raquel Rodrigues, a direção geral é do Amarildo Lopes. Um bom final de semana, a gente volta na segunda-feira. Até mais!